Abra sua Bíblia aí, Lucas capítulo 17, de 11 até o verso 19. É o texto que, com a graça de Deus, a gente espera compartilhar com a igreja nessa noite. Quem encontrou diz amém, quem não encontrou, misericórdia. O título está fácil aí na Bíblia dos irmãos, a cura dos 10 leprosos, é isso? Confere? Então dei o endereço certo, né? Diz assim, olha, de caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não foram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? E lhe disse: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Amém? O que o sexteto vai cantar basicamente uma música a respeito desses 10 leprosos, particularmente a respeito do único que voltou, né? Eu espero que essa música faça sentido para você, porque é sobre isso que a gente quer falar nessa noite, tá bom? Em palavras para te agradecer, tudo mudou no dia em que eu te encontrei. E no caminho percebi a cura, então voltei e agradecer, vou e agradecer, vou.
Espero não estragar agora, né? O restante. E agora está lindo demais, né? Volto para te agradecer. Esse texto é forte demais, não é? Esse texto é muito forte, porque Jesus cura 10 que estavam gritando por misericórdia. A lepra era uma doença terrível, porque fazia com que as pessoas ficassem ausentes da comunhão, do relacionamento, distante, às vezes de famílias, do convívio com os amigos, e era uma doença repugnante e discriminatória. Então era muito ruim ter lepra. Só para vocês terem uma ideia, há pouco tempo eu li um livro do Philip Yancey. Ele conta a história do Paul Brant, que era um médico muito famoso, inclusive, mas decidiu cuidar no leprosário na Índia. E ali ele narra a história de um desses que estava com lepra. E ele assistiu o casamento da filha de dentro de um carro, porque ele não podia estar junto com o pessoal. Então, só para vocês terem ideia do que era a aflição daqueles leprosos, como é que aquilo incomodava, como eles não eram escolhidos para o time de futebol, nem para o jogo de sinuca, nem para o bingo, nem para EBD, nem para o culto, porque eles não podiam viver em comunhão, por causa da lepra. E a lepra muitas vezes o pecado é muitas vezes comparado com a lepra, porque causa esse distanciamento da família, da sociedade, da igreja. A gente erra tanto, peca tanto, que causa ferida em nós e nos outros, e nos distancia dos relacionamentos. O pecado faz isso com a gente. Por isso que muitas vezes a gente compara o pecado à lepra. Mas aqui tem uma diferença muito forte aqui, porque aqui a lepra era algo que cada um tinha consciência que tinha, e outras pessoas tinham consciência que aquelas pessoas tinham. Então, aquilo incomodava a si mesmo, mas incomodava os outros, e talvez por isso o texto diz que eles gritavam, eles não sussurravam, eles não tinham medo já daquilo que eles estavam passando, da sua dor, da sua aflição, do seu distanciamento, daquilo que afligia a alma deles. Então eles não sussurravam, pediam, Jesus, por favor. Não, eles não iam escondidos, não mandavam recadinho, não era um recado anônimo, é dizendo, eu estou mal, eu estou ruim, eu estou doente, tem misericórdia. Enquanto eu li esse texto, eu fiquei pensando que, infelizmente, nem todo pecado é aparente ou tão perceptível quanto a lepra, mas machuca a gente tanto quanto. E porque ele não é perceptível muitas vezes, e às vezes faz a gente ainda conviver com as outras pessoas, eu falo o pecado, por exemplo, da inveja, do orgulho, da soberba, da mentira, da maledicência. Todos esses pecados, em menor ou alto grau, uma hora vão distanciar a gente, vão quebrar com a gente, vão matar a gente por dentro e por fora. Mas porque eles são só do coração, só da mente, a gente não grita, a gente não expõe, a gente não fala, Jesus, tem misericórdia de mim, e a gente não apresenta para os outros, e a gente coloca uma farsa, como que está tudo bem, todo mundo acha que a gente está bem demais. Só que a gente está todo ferido, todo quebrado por dentro, cheio de orgulho, cheio de rancor, cheio de falta de perdão, cheio de ira, cheio de inveja. Aí as pessoas que estão ao nosso redor não têm consciência disso, não cuidam de nós, não nos levam até Jesus, não nos informam para a gente onde Jesus está passando. E quando a gente percebe Jesus, a gente só sussurra, quando a gente deveria gritar e confessar os nossos pecados, os nossos erros, a nossa lepra, aquilo que aflige o nosso coração. Esse é o primeiro destaque desse texto. Mas nós cantamos tanto sobre gratidão, e essa pergunta de Jesus choca a gente, porque de repente alguém volta, um estrangeiro, um samaritano, e Jesus faz uma pergunta para ele assim, não foram 10? Jesus é fera. Sabe por quê? A Bíblia fala assim, que Jesus, uma hora, ele está olhando a multidão, mas o texto diz assim,
mas ele tinha compaixão deles. Ou seja, Deus olha a multidão, mas tem compaixão de cada um de nós. Ele conhece o CPF, o endereço de cada um de nós. Igual eu estou olhando para muita gente aqui, e posso afirmar, gente, cada um que pescar e dá uma cochilada, eu vejo. Eu presto atenção em cada um de vocês. Posso olhar para a multidão, e para isso, às vezes, eu nem olho com muita compaixão. Mas Jesus olhava com compaixão, até para aqueles que estavam cochilando. E Jesus, ele cura e fala assim, eu sei quantos que foram. Eu contei. Foram 10. Eu sei quantos que foram. Eu conheço. E ele pergunta assim, onde estão os 9? Eu pergunto para vocês, onde estão os 9? Não foram 10 que pediram para arrumar uma namorada? Por que só um voltou? Não foram 10 que pediu para arrumar um namorado? Por que só uma voltou? Não foram 10 que pediram um casamento? Por que só uma voltou? Não foram 10 que pediram por uma porta de emprego? Por que só uma voltou? Não foram 10 que pediram a cura? Por que só um voltou? Não foram 10 que pediram uma viagem e conseguiu? Por que só um voltou? Não foram 10 que pediram para passar na faculdade? Por que só um voltou? Não foram 10 que pediram para ter filhos? Por que só um voltou? Não foram 10 para ter dons e talentos e ganharam? Por que só um voltou? Não foram 10 que pediram para uma oportunidade X? Por que só um voltou? Não foram 10 que pediram para ser curado da ansiedade ou da depressão? Por que só um voltou? Não foram 10 que pediram mais recursos para comprar um sítio e compraram? Por que só um voltou? Não foram 10 que pediram um carro novo? Por que só um voltou? Não foram 10 que pediram para sair do aluguel? Por que só um voltou? Não foram 10 que pediu para ter condições para que o filho pudesse estudar numa escola particular? Por que só um voltou? Não foram 10 que pediram para passar na Universidade Federal, porque a família não tinha condições de pagar? Por que só um voltou? O que essas pessoas ganharam, que as distraíram, que tiraram o foco e que elas não voltaram? Por que o bem que elas receberam foi maior do que a gratidão? Elas se contentaram com a religião, porque o que me impressiona no texto de um samaritano ter voltado, na conversa de Jesus com o samaritano, em João capítulo 4, ele fala assim, nós adoramos o que nós sabemos, mas vocês não sabem o que adoram. Provavelmente o samaritano não tinha pego as manhas ainda da religião, então ele não achou que era, talvez os 9, isso é na minha cabeça, tá, irmãos, não está na Bíblia, talvez os 9 falamos assim, porque o texto diz assim, olha, Jesus deu a palavra, indo eles em obediência, enquanto eles estão indo, foram ficando limpos. E talvez os 9 tenham pensado assim, nós sabemos como é que isso funciona, Deus cura, Deus salva, o negócio agora é só cumprir o protocolo, vai lá, apresenta para o sacerdote e a gente vai viver a vida normal. Então é isso que a gente faz. Então a gente vai lá apresentar a religião, joia, mas quem curou? Não foi a religião, tem alguém que curou. Aí o samaritano que não tinha as manhas da religião, ele fala assim, espera aí, eu estou limpo, eu estou são, eu estou lindo. Estou até imaginando ele olhando assim, pega o celular, dá uma conferida, cara, quem sou eu? Aí já começa a postar, estou limpo. Aí ele fala assim, não foi magia, não foi feitiçaria, não foi bondade apenas. Aquele ali não é só o Senhor, Ele é Rei, Ele é Deus. E Ele volta, e o texto diz que Ele não volta tímido. O texto diz que Ele volta dando glória a Deus em alto e bom som. Ele voltou gritando. Se Ele gritou para expor a sua vergonha e a sua fragilidade, e a sua dor, e o seu pecado, e a sua lepra, Ele volta gritando para expor a sua alegria, a sua gratidão, a sua cura, a sua vitória, amém? De repente a gente é curado, a gente é tratado, Deus opera um milagre em nós, a gente gritou para receber aquele milagre, chorou, mas volta
sussurrando, volta escondido, apaisando. Ninguém fica sabendo que a gente foi curado. E ele volta, e o texto diz assim, que ele volta e ele se prostra aos pés do Senhor. A um rei a gente obedece, a um Deus a gente adora. Por isso ele se prostrou. Ele falou assim, é como se ele dissesse assim, não é alguém comum, é alguém maior do que eu, é alguém maior do que todas as coisas. Isso é fantástico, essa história é linda demais. Eu não sei, eu sei, porque eu já acompanhei aqui quantas pessoas aqui sentaram comigo e não perdiam um culto. Se marcasse assim, irmão, vai ter oração silenciosa, segunda-feira, 6h da manhã, a pessoa vinha e eu sentei do lado dela e falei, por que você está vindo direto? Eu estou gostando de você estar participando de tudo. Não, pastor, eu preciso passar na faculdade para medicina. Falei, glória a Deus. Mas você está vindo só por isso, depois que você passar, você volta? Claro, pastor. Estou firme, grudadinho assim com os JC, estou assim, ó, ligado em Jesus, direto. Não preciso nem contar a história para vocês, irmãos. Passou e sumiu. Eu estou aqui há 14 anos, eu vejo isso direto. Para a faculdade, para a cura, para outro tipo de milagre. É gente que só recebe, se apresenta ao sacerdote e nunca mais tem um encontro com Jesus. Sabe qual que é o drama disso? É que tem uma sentença nesse texto. A sentença é assim, ele vira para aquele jovem que voltou, para aquele homem que voltou e fala assim, a sua fé te salvou. A impressão que eu tenho é que os 9 não foram salvos. A impressão que eu tenho é que de repente a gente vai ter engenheiros, bons filhos, bons médicos, bons professores, tudo indo para o inferno. Gente rica, gente pobre, gente boa, gente honesta, mas que recebeu a cura e nunca mais voltou, e vai para o inferno. Porque o inferno não é lugar de gente ruim, o inferno é de lugar de gente que não deu glória a Deus, de gente que não adorou Jesus, de gente que não creu em Jesus. O inferno não tem a ver com religião, o inferno tem a ver com declarar Jesus como Senhor e autor da sua vida, como aquele que morreu na cruz em seu lugar. O céu tem a ver com isso. Então, quando você não declara essas coisas, só tem 2 caminhos, ou é céu, e Ele é Senhor absoluto, ou é inferno. E não tem jeito de encontrar com Jesus no céu, se você não tiver um encontro com Ele aqui na terra. Precisa voltar para agradecer, precisa voltar para prostrar, precisa voltar para render culto, precisa voltar. Essa é a primeira parte da mensagem. Mas quando eu li esse texto, o que me chocou mais foi a segunda parte. Qual que é a segunda parte? A segunda parte tem a ver comigo, tá, irmãos? Eu não sei se vai fazer sentido para vocês. Mas a segunda parte, porque quando a gente lê esse texto, e quando Jesus fala assim, não foram 10, cadê os 9? Dá a impressão que Jesus ficou assim, irado, com raiva, e tipo assim, no nome de Jesus, quer dizer, no meu nome mesmo, que volte a lepra 10 vezes pior. Não, quando a gente lida com ingratidão, não dá vontade de a gente fazer assim, tomara que aquele negócio quebre, ele nem agradeceu, não é? Tomara que não dê certo, aquela praga nem agradeceu, fiz isso para ele. Quantos filhos que não reconhecem o que os pais fizeram? Os pais se mataram para poder dar uma escola boa para os filhos se formam, não estão nem aí para os pais. Quando eu digo não estão nem aí, não é passar a pagar a conta de pai e coisa, eu estou dizendo de dar atenção para os pais, de cuidar dos pais, de levar um pai e uma mãe para passear, de ouvir os pais. Os pais se matam para os filhos se formar, e eu sou pastor de jovens, eu estou falando para essa galera, graças a Deus eu tenho liberdade para falar isso. Se matam, e às vezes muitos dos filhos estão nem aí. E às vezes muitos pais também são ingratos com os filhos. E às vezes isso dói no nosso coração, muito. Mas quando eu li essa palavra aqui, quando Jesus pergunta assim, cadê os 9? Para mim,
Jesus pergunta com tanta tristeza no coração, que quase que chorando, é como se Jesus estivesse perguntando assim, é só isso? O título da minha mensagem é esse, é só isso? Tipo, você queria só isso? É só a cura? Eu tenho tanta coisa para oferecer, você queria só o trabalho? Você queria só um emprego? Você queria só um sítio? Você queria só um carro novo? Você queria só uma namorada? Só um namorado? Você queria só um filho? E que eu estou dizendo só, irmãos, não estou desmerecendo nada que você recebeu, eu estou dizendo que perto do que Deus pode fazer, do que Ele pode oferecer, todas as outras coisas são só isso. São só coisas que vão, que acabam, que às vezes nem correspondem, e que não preenchem o vazio do nosso coração. Por isso, talvez, aquele homem volte e fala assim, quem me deu isso, tem mais para dar. Eu não quero só a cura, eu quero quem me curou. Essa é a mensagem que eu percebo aqui. Porque sempre Deus tem mais para dar. Ontem a gente mencionou, no aniversário, a história de Ana. Coisa linda a história dela, quando ela derrama a alma para o Senhor, e está amargurada, e chora. Do jeito que o profeta acha, o sacerdote acha que ela está bêbada, e ela faz uma oração que ninguém sabe qual a oração dela, não se ouve palavras, e de repente ela confessa para o sacerdote a aflição do seu coração, e o sacerdote fala assim, vai, porque Deus vai te conceder o que você quer. E de repente nasce Samuel, que significa, ele é Deus ou Deus que ouve, o Deus que ouve. E o texto diz que então depois que desmama Samuel, Ana leva Samuel lá para ser entregue para Eli, para ficar ali, porque era o voto dela, vai ser para o Senhor. Só que a história continua. Aí o texto vai dizer que de repente, passa alguns anos, Ana volta lá para levar, ano. Ficou engraçado isso, né? Ano. É que todo ano ela levava roupa lá para Samuel, para poder, atualizar, o menino ia crescendo, então ia uma roupa maior, e de repente ela chega lá, não tinha e-mail, não tinha nada naquela época, Samuel fala assim, mas quem é esse? Ana fala assim, é seu irmão. Não sei nem qual que era o nome do menino, eu penso que, já na época da adolescência, o apelido dele devia ser... gente, pensei que Garapa, porque eu pensei assim, é filho de Eucana, então o nome do menino é Garapa. Mas isso é só um bullying que ele ia sofrer na escola, né? Isso é só um bullying que ele ia sofrer na escola. Por que eu estou falando isso com os irmãos? Essa piadinha é muito fraca, veio hoje à tarde na minha cabeça. Mas por que eu estou falando isso com os irmãos? É porque talvez por causa dessa ilustração, vocês nunca mais vão esquecer dessa história. Ana pediu um filho que nem seria para ela. Ela só queria ser inserida num contexto de mulher que é abençoada. Ela só queria dizer assim, eu quero ser vista pelo Senhor. Eu quero que as outras pessoas percebam que eu também sou amada do Senhor. Como a gente cantou aqui agora, eu sou amada, eu sou amado. Ela só queria isso, que os vizinhos soubessem disso, porque o esposo falou para ela assim, Ana, eu não sou melhor do que 10 filhos para você. Ela tinha um esposo nota 10, cara que lavava, passava, cozinhava, o cara era fera. Mas ela queria isso, aí Deus dá mais. Deus dá 3 homens para ela e 2 meninas, Deus dá sempre mais. Deus é fantástico, porque, deixa eu ler para vocês uma fala do Baruque, enquanto ele ministra uma música chamada, Ele é Deus, né? É o tudo a Ele. Ele diz assim, olha, que ele acha fantástico esse negócio de, quando Deus nos vê, porque muitas vezes, mesmo a gente servindo a Deus, dá a impressão que Deus não vê a gente, e que Ele não percebe as aflições do nosso coração. E Baruque e a sua esposa Rebeca, eles ficam 16 anos
tentando ter um filho. E ele diz assim, Deus está conosco, comigo e com a Rebeca, nesse momento que a gente vive uma gravidez. E a gente está muito feliz por isso. Mas ele esteve conosco também, nos 16 anos de espera. E isso ainda é muito mais surpreendente. E ele vai dizer assim, no dia de festa é incrível ter Deus perto, mas no dia do choro é essencial. Muito mais do que a cura, um milagre, a gente precisa daquele que cura, daquele que opera o milagre. Hernandes Dias Lopes fala assim, nós precisamos mais do Deus da bênção do que as bênçãos de Deus. A gente não pode trocar isso, não deu tudo errado. Então Deus sempre vai oferecer mais. Olha a história de Noemi e Ruth. Noemi perde o esposo, perde os filhos, e de repente ela ouve a notícia na manchete do dia lá, ou sei lá qual jornal, fala assim, tem pão agora em Belém, que é a casa de pão, vão voltar. E a ideia dela era voltar para casa, para o seu lugar, para a sua zona de conforto, só para ter o de comer e voltar para casa. Mas Deus faz mais por ela, como se Deus dissesse, é só isso, Noemi. Então Deus pega e faz mais por ela, e ela, junto com a Ruth, tem uma história linda, porque vocês sabem disso. Ruth vai casar então com Boaz, e desse casamento gera um, que depois gera outro, que gera Davi. E depois vem Jesus disso aí. Ela só queria voltar para onde tinha pão. Mas porque ela volta para onde tinha pão e volta para o Deus dela, e para agradecer, Deus dá mais, Deus dá mais. Olha o que a gente cantou, Vida aos Sepulcros, baseado lá no texto de Ezequiel, capítulo 37. O profeta conversa com Deus, assim, Deus mostra o vale de ossos secos, aquele negócio podre, mal cheiroso, e Deus pergunta para o profeta, isso aí pode viver? E o profeta diz assim, o Senhor sabe. E Deus diz, então profetiza, e ele começa profetizando, e o texto diz que os ossos vão se juntando, osso com osso. Deus não é Deus de confusão, cada osso no seu lugar, aquilo que é seu volta para você de volta, tudo certinho, e diz que aí então vem os nervos, vem o músculo, aí vem a pele, e está bonito. Só tinha um problema, não tinha vida. Muita gente que ainda só recebe a cura, está limpo da lepra, mas ainda não tem vida. Não tem vida. Aí Deus pega, fala, continua profetizando, e sopra os ventos dos 4 cantos da terra, e dá vida. Então nós cantamos aqui, então de um exército, de um vale de ossos secos, Deus faz um exército, e chama à existência essas coisas. O profeta nem imaginava aquilo, Deus fez muito mais que o profeta imaginava, muito mais. Olha a história lá daquele casamento, lá no Novo Testamento, quando aquele casal está lá curtindo a festa, e tinha chamado Jesus, Jesus não tinha operado nenhum milagre ali, chamou Jesus porque é amigo, vamos lá, estamos juntos. E é bom demais, gente, ser convidado para a festa. Ontem eu fui para a festa da Ana Paula, coisa linda, bom demais. Aí, de repente está acabando o vinho, a festa ia acabar também. Aí Jesus pega, transforma a água em vinho. Aí de repente, a festa que estava boa fica melhor ainda, o vinho melhor ainda, e de repente pode ser que alguém fala eu fico imaginando falando com o noivo assim, rapaz, você chamou um cara aí, o cara é ninja. O cara é fera, ele cobra para fazer isso, porque eu vou casar mês que vem, de repente vai que, aí eu não preciso comprar tanto vinho. Você imagina o que pode ter rolado? Aí o noivo fala assim, não estou sabendo de nada, tá não, vou te contar, o vinho acabou, sério, acabou. Mas esse Jesus, ele transformou água em vinho. Aí eu fico pensando, o noivo, como diz o Estênio Márcio na sua canção, dizendo assim, mas Jesus é amigo do noivo, Jesus é amigo da festa.
Fico pensando no noivo, falando assim, eu só chamei para ele participar. Não chamei para ele transformar nada em nada. Não chamei para operar milagre nenhum, eu só queria ele aqui. Eu só queria ele do meu lado, eu só queria Jesus na minha festa. Ele fez mais. Ele fez mais. Por isso que toda vez que eu olho para esse texto agora, para mim a pergunta de Jesus é assim, onde estão os 9? Eles só queriam isso. Eu tenho muito mais. Eles só queriam essa cura, só esse milagre, é só isso que eles queriam. Não queria relacionamento comigo, não queria tempo comigo, é só isso. Olha para a história da pesca maravilhosa, que loucura, Jesus está pregando, pega o barco de Pedro emprestado, faz um púlpito e prega, e todo mundo, o texto diz assim que eles se reuniram e estavam se empurrando um ao outro, juntinho, igual o Cortrinho está aqui, bem juntinho, para ouvir a palavra. Aí eu acho que os pescadores ficaram entusiasmados com aquela palavra, quando Jesus fala com eles assim, vão mais para o fundo aí para poder pescar, e eles falam assim, Senhor, de boa, o Senhor é um bom orador, o Senhor é um pastorzão, nós podemos abrir uma igreja para o Senhor é fera, mas pescar aqui é com a gente, o Senhor, não, de boa, fica na sua aí, que a gente fica aqui na nossa. Mas eles têm uma admiração por Jesus tão grande, que ele fala, nós pescamos a noite toda, trabalhamos a noite toda, não dão nada, mas por causa da tua palavra nós vamos lá. E eu fico pensando, Pedro, Tiago, aquela galera, André, conversando e falando assim, vão, né? Não custa nada tentar, pescar 2 peixinhos, 3, sei lá, uns 5, está no lucro, não pescamos nada a noite toda. Aí o texto diz que eles vão, obedecem à ordem de Jesus, e quase que o barco vira, quase que afunda, de tanto peixe que eles pescaram. Tanto peixe, a ponto de quando Jesus fala com eles, chama para poder segui-lo, eles largam tudo para poder seguir a Jesus, largam tudo. Sabe por quê? Porque eles queriam aquele que é dono dos peixes. Os peixes eram importantes para eles, mas eles queriam mais. Eles não queriam só um milagre, eles queriam o Senhor dos milagres. Eles queriam caminhar com Deus dos milagres, eles queriam caminhar com Jesus. Os peixes eram importantes, sim, mas fica para trás. Ele é mais importante, Jesus é mais importante. Por isso que lá na frente, quando eles estão testemunhando a respeito de Jesus e são presos, aí os principais lá, a autoridade fala assim, vocês não podem falar mais nesse nome. E eles falam assim, nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Nós vimos coisa demais que ele fez. Coisa demais que ele fez. Deixa eu abrir um parênteses aqui, rapidinho, já estou caminhando para o final. Sexta-feira, nós tivemos uma noite abençoada. Tinha quantos jovens lá? Você não sabe, uns 450 mais ou menos, né? Não, é quase uns 50 mais ou menos. Tinha muitos jovens lá, no auditório. Muita gente não veio, e quem não veio perdeu, sempre perde quem não vem. Uma palavra linda ministrada pelo Adoriano. E ele faz uma pergunta assim, vocês são testemunha de quem? De quê? Citando Atos capítulo 1, verso 8. Que vão ser testemunhas em Samaria, Jerusalém, até os confins da terra. Vocês são testemunhas de quê? E ele faz a pergunta assim, o que vocês testemunharam? Quais milagres vocês já viram? O que vocês ouviram? Vocês vão testemunhar o quê? Vão testemunhar de quem? Vocês só viram uma cura? Foi só isso? Essa é a única experiência, desde 40 anos atrás, é a única experiência. Foi só isso? É só isso? Vocês são testemunha de quê? Quantas outras coisas Deus operou? Na sua vida, na vida de quem está próximo a você, vocês são testemunha de quê? E os discípulos falam assim, não dá para deixar de falar, é muita coisa, é muita informação, não dá mais agora, não dá nem para falar mais do resultado do jogo do Flamengo, eu tenho que falar de Jesus. Não dá para comentar sobre série, sabe por quê? Porque agora eu quase não assisto série, porque eu estou bebendo de Jesus, eu estou com Ele. Nem dorama, nem nada, eu estou viciado em Jesus.
porque eu quero conhecer mais. Esse pastor que pregou na sexta-feira, ele falou que ele contava tanta coisa de Deus, que a esposa dele falou assim, eu quero ter o que contar, eu quero ter o que testemunhar. E eles fizeram uma viagem missionária, e ela ficou apaixonada com tudo que ela viu e ouviu lá, do que Deus estava fazendo. De repente, a gente só recebeu um milagre. E Deus está olhando para a gente falando, é só isso? Eu tenho tanta coisa. Eu tenho um banquete preparado, um grande banquete, você vai ficar de fora disso. Romanos 8:32 diz assim, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, não nos dará juntamente com ele, graciosamente, todas as outras coisas? Pensa, junto com o filho vem tudo, vem todas as outras coisas. Efésios 3:20 vai dizer assim, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Repete comigo aí, fala agora, 1, 2, vamos lá, só a galeria agora. Nossa, que falta de fé, hein? Vamos lá, de novo, galeria. 1, 2 infinitamente mais. Dá um banho na galeria agora. Vamos lá, 1, 2 infinitamente mais. O que é infinitamente mais, gente? É infinitamente mais. Repete isso. Deixa eu abrir meu coração para vocês. Dá dó. Quando alguém fala assim, pastor, o senhor fica com raiva quando um jovem desvia, quando ele abandona a comunhão com Deus por causa dos estudos, prioriza os estudos e não lê mais a Bíblia, não vem mais à igreja. Você fica com raiva? Sinceramente, irmãos, eu choro, me dá tristeza, porque na minha cabeça fica assim, é só isso? É só isso? Porque Deus pode te dar muitas experiências com Ele e ainda um doutorado. Deus pode te dar muitas experiências com Ele e aquilo que deseja o seu coração, mas você precisa se prostrar aos pés dEle e render, e reconhecer que Ele é Rei, que Ele é Senhor, que Ele é Deus. Não dá para a gente se contentar com pouco, porque se a gente se contentar com pouco, a gente vai achar que a vida com Jesus e sem Jesus é a mesma coisa. Não é. A vida com religião e sem religião pode ser a mesma coisa. A vida com Jesus e sem Jesus não é a mesma coisa, porque Ele sempre vai oferecer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Por isso, seja dada glória a Ele aqui na igreja e por todas as gerações, desde agora e para sempre. Amém? Amém. É assim que termina esse texto. Deus é tremendo, infinitamente mais. Cadê os 9? Era só isso que eles queriam? Não sei. Responda essa pergunta, é só isso. Sabe por quê? Porque foi isso que Deus jogou na minha cara quando eu questionei algumas coisas. E como se Deus dissesse para mim assim, Marcílio, é só isso? Deus tem muito mais para oferecer. Deus é tremendo. Deus é tremendo. Ele é maravilhoso, Ele é maravilhoso, Ele é maravilhoso. Aí, pastor, então se eu voltar para agradecer, eu vou ter todas as coisas? Não sei. Salomão foi rico, Davi foi rico, Abraão era rico. No Novo Testamento, uma galera que era rica aceitou Jesus e continuou rica. E teve um tanto de gente que nunca teve nada. Mas eu quero pegar a palavra de Paulo aqui. Eu sei que se você tiver todas as coisas, muita grana, muitos recursos, muitos bens, isso não vai dominar vocês. Você não vai ser soberbo, você vai ser generoso e abençoar a vida de muita gente. Você vai ser senhor dos seus bens e não escravo do seu dinheiro e dos seus bens. E se você tiver pouco ou quase nada, isso não vai te fazer falta. Vai haver alegria no seu coração e você vai celebrar a vida e vai continuar vivendo. E as pessoas vão ficar sem entender, porque você é tão feliz sem não ter tudo que outras pessoas têm. Aí você vai falar, eu tenho Jesus, isso é suficiente. Isso é infinitamente mais. Isso é infinitamente mais. Você pode ter doutorado, pode ter posse, e tomara que tenha, glória a Deus por isso. Mas que isso seja depositado aos pés da cruz, como ação de graça.
como aquele que volta e fala: Senhor, está aqui o meu diploma. Foi o Senhor que me deu, eu me prostro aos teus pés. O diploma é muito importante, a cura é muito importante, mas eu quero é o Senhor. E eu só vou seguir minha carreira se for com o Senhor junto. Eu só vou para esse casamento se o Senhor estiver junto. Eu só vou para esse namoro se o Senhor estiver junto. Eu só vou fazer essa viagem se o Senhor estiver junto. Eu só vou fazer esse empreendimento se o Senhor estiver junto. É só com o Senhor. E às vezes eu não tenho muita coisa para oferecer. Talvez o que eu tenho para oferecer agora é um aleluia, um louvado seja o Senhor. Fique de pé, vamos adorar o Senhor com esse cântico. Eu louvo a Deus, irmãos, para eu concluir aqui, para não deixar todo mundo embaixo. Eu louvo a Deus porque nessa igreja, a galera que eu conheço, entre jovens e adolescentes, tem muita gente que faz parte desse como samaritano, que voltou para agradecer, que não tem se rendido às artimanhas de Satanás e se apegado somente a uma religião. Tem muitos jovens e adolescentes aqui que vão participar do grande banquete. Tem muitos jovens e adolescentes que Jesus virou para eles e falou: a tua fé te salvou. Tem muitos jovens e adolescentes aqui que não se prostraram lá, mas se prostraram aqui diante do Senhor. E Deus se alegra com isso. E eu sei que tem muitos adultos aqui nessa mesma posição. Eu convido aos demais. Os uns eu conheço. Cadê os 9? Eu convido aos 9 para fazer a mesma coisa no nome de Jesus.